Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje estamos indo para o 14º dia de oração aqui na minha casa, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Estão todos convidados, amém? E sempre após uma breve oração que eu faço, tá? Eu hoje estou fazendo a leitura do livro A Revolução dos de um Talento. Ontem eu li parte do capítulo 10 e hoje eu vou continuar, amém? Ô Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por permitir eu estar aqui, Senhor, trazendo a quem possa assistir este vídeo, Pai, um pouco de entendimento, Pai, de sabedoria, Pai, que o Senhor me use como seu instrumento, Deus, para ministrar a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, que a Sua presença aqui é grandiosa, Pai, pois o Senhor vive em nós, o Senhor vive em mim, ó Deus, e eu creio, Pai, grandiosamente, Pai, que a Tua presença cada vez mais se transforma e nos transforma, ó Deus. Obrigado por tudo, Senhor, por mais este dia, Pai, que seja um dia grandioso e glorioso na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amados, ontem eu li parte do capítulo 10 que fala sobre o cristianismo não é religião. E eu falei de algumas características, né? Que é o templismo, que é o legalismo. E agora eu vou falar sobre a terceira característica que explica que o cristianismo não é religião, que é o clericalismo. A terceira característica da religião é o clericalismo. Você consegue perceber que estamos edificando algo que foge completamente da religião? Quando realmente praticamos a visão das células e a visão do evangelho, nós saímos de toda religião. A religião destrói a vida de Deus e danifica o corpo de Cristo. Precisamos rejeitar todo o espírito religioso em nós. O problema é que, sutilmente, ainda temos resquício de clericalismo. Já observou como acreditamos que certos líderes não são ungidos de Deus e por isso precisamos receber a unção através deles? No Velho Testamento, a unção não era derramada sobre todo israelita, mas apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. Mesmo assim, não era uma habitação permanente, mas a unção vinha sobre eles apenas em alguns momentos. Muito diferente disso é a realidade do Novo Testamento. Hoje a unção habita em todos nós e permanece em nós. Mas a verdade é que muitos vão aos cultos a cada domingo, esperando receber uma unção nova. Mas nós não precisamos de uma unção nova. Mas nós não precisamos de uma unção nova. Você não precisa de uma nova unção. Somente precisaríamos de uma nova unção caso a unção que possuímos se acabasse ou ficasse velha. Mas a verdade no Novo Testamento, é que a unção permanece em nós e ela não envelhece. Eu sei que afirmar isso pode ser muito complicado, pois estamos habituados a receber a ministração da unção. Estamos sempre buscando uma nova unção. No entanto, você sabia que a palavra unção ou ungido, referindo-se aos crentes, só pode ser encontrada em apenas 3 passagens no Novo Testamento? Vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Mais uma vez, em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanece nele como também ela vos ensinou.
É muito comum ver um casal dizendo que logo depois do culto, olha como você falou comigo, você me fez perder a unção. No domingo seguinte, eles saem calados da reunião, vigiando para que a unção dure pelo menos até o fim do dia. Não esperam que a unção permaneça com eles toda a semana. Temos de rejeitar essa mentalidade religiosa. A unção permanece conosco. A unção que recebemos desde o princípio vai permanecer conosco por toda a nossa vida. Há muitas sutilezas malignas que nos impedem de perceber o clericalismo em nós. Outro dia, um irmão perguntou a um de nossos líderes como ele poderia se tornar mais íntimo de Deus e crescer no Senhor. O líder, sem pestanejar, respondeu que ele deveria ir para o seminário. Foi uma resposta simples que não tinha nenhuma intenção de induzir ao erro. O problema é que essa resposta traz embutida uma mentalidade clerical. É o pensamento de que somente pastores são íntimos de Deus e somente eles puderam crescer, por isso são maiores, mais crescidos que os demais. Se você quiser crescer espiritualmente, precisa se tornar um pastor ou um missionário? Crescendo na igreja, eu vi esse pensamento muitas vezes no meio dos jovens. Se você é um jovem crente apaixonado, então só há realmente uma direção na qual possa ir. Você deve ir para uma escola bíblica ou um seminário, de modo que possa se tornar um pastor e fazer algum tipo de missões. Por quê? Porque este é o mais santo chamado de Deus. Estes são aqueles que realmente levam a sério a vida cristã e são realmente espirituais. Mas esta é uma das formas mais perversas de pensar existente no corpo de Cristo hoje. A ideia de que há alguns que são mais santos e mais chamados por Deus. As Escrituras pintam um quadro muito diferente. Todos foram feitos um com Cristo e possuem a vida de Deus residente neles. Todo crente nascido de novo é ungido e todos nós temos um chamado maravilhoso de Deus em nossas vidas. Quer sejamos um jogador de futebol, uma dona de casa, um professor executivo, um zelador ou pastor, todos somos chamados e temos a oportunidade de representar Cristo e desfrutar dele no lugar onde fomos colocados. No Velho Testamento havia uma classe sacerdotal. Hoje, nos dias do Novo Testamento, não existe uma classe sacerdotal, mas todos os crentes são sacerdotes do Senhor, como diz Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Novamente na palavra de Deus, toda religião possui algum tipo de classe clerical. Todas elas possuem algum tipo de sacerdote que está acima das pessoas comuns, mas hoje todos somos um em Cristo. Em Gálatas 3, versículo 28. A quarta característica, sobre a questão de que cristianismo não é religião, o ritualismo. No Velho Testamento, o crente confiava em rituais e sinais exteriores, como a circuncisão. Hoje, porém, o cristianismo não é algo exterior, mas essencialmente interior e espiritual, algo que procede do coração. Ainda hoje, muitos procuram introduzir práticas e cerimônias exteriores na vida cristã. Em nosso país, tornou-se comum os objetos abençoados, como flores, azeite, moedas, etc. Este é o maior sinal da decadência espiritual, pois esses mesmos acessórios tornaram-se parte do catolicismo na Idade Média. Os judaizantes concentravam-se em uma coisa exterior, a circuncisão, e faziam disso a base da fé. Paulo, porém, mostra que as coisas exteriores não nos definem. Ele diz que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.
O que realmente importa é o novo nascimento. Olha o que a palavra diz em Gálatas 6, versículos 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O homem natural sempre recusa o que é interior e espiritual e procura uma religião cheia de cerimônias externas. Ele faz isso porque a religião exterior é muito fácil e cômoda, pois participar de cerimônias não exige fé e nem mudança de coração. Não estou dizendo que o exterior e o físico não tenham lugar na vida da igreja. Eles existem, mas apenas como sinal visível de uma realidade interior e espiritual. Tudo que é espiritual inevitavelmente terá uma realidade exterior, mas nem tudo o que é exterior possui realidade. O batismo é um exemplo disso. Ele é equivalente à circuncisão no Novo Testamento, mas precisamos ser cuidadosos para não enfatizarmos exageradamente o batismo, colocando-o como meio de salvação. O batismo é uma cerimônia que apenas tem valor se houver a realidade interior do novo nascimento. A quinta característica, as obras mortas. O Velho Testamento era caracterizado pelo que o homem poderia fazer para Deus, mas o Novo Testamento não é mais uma questão do que fazemos para Deus, e sim do que Ele fez por nós. O verdadeiro arrependimento é o arrependimento de obras mortas. O autor de Hebreus nos diz que o verdadeiro arrependimento é de obras mortas. Em Hebreus 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que são obras mortas? Muitos pensam que se trata do pecado em que vivíamos, mas a verdade é que as obras mortas são aquelas que fazíamos com o intuito de ganhar a nossa salvação. Era a nossa mentalidade antiga de barganha com Deus. Precisamos viver constantemente debaixo da verdade do Novo Testamento. Não é o que eu faço para Ele, mas o que Ele fez por mim. Não apenas a salvação, mas toda a vida cristã é baseada nessa verdade. Toda religião ensina que a salvação depende de obras humanas. Todas elas ensinam que devemos merecer o favor de Deus através de nossas boas obras. Por causa disso, todo religioso é hipócrita, pois ele sabe que não consegue agradar a Deus com as suas obras, mas mesmo assim insiste nesse caminho. A cruz de Cristo anula nossas obras humanas. Olha o que diz em Gálatas 3, versículo 13. O que há na cruz de Cristo que enraivece o mundo e o leva a perseguir aqueles que a pregam? Cristo morreu na cruz por nós, pecadores, fazendo maldição em nosso lugar. Gálatas 3, versículo 13. Dessa forma, a cruz nos diz algumas verdades muito desagradáveis acerca de nós mesmos. A cruz mostra que somos pecadores, que estamos sob a maldição da lei de Deus e não podemos nos salvar por nós mesmos. Paulo mostra que, se houvesse possibilidade de sermos salvos pelas nossas boas obras, certamente a cruz nunca teria acontecido. Gálatas 2, versículo 21. Fala sobre isso, amém? Cada homem que olhar para a cruz ouvirá Cristo dizendo: eu estou aqui por sua causa. É o seu pecado que eu estou assumindo. É a sua maldição que eu estou sofrendo. É a sua dívida que eu estou pagando. É a sua morte que eu estou morrendo. A cruz nos coloca na posição correta. Ela provoca uma grande ferida no orgulho humano. A cruz é a prova divina de que somos maus e merecedores do inferno. Ela mostra o imenso amor de Deus e prova que toda a obra de salvação é feita por Ele. Nós sofreremos perseguição e oposição se pregarmos bons princípios espirituais ou o alto padrão moral do cristianismo. O mundo não se importa com isso.
Mas se falarmos do Cristo crucificado e da sua graça, sofreremos perseguição. A graça anula as assim chamadas boas obras, e a cruz destrói o orgulho humano. Por causa disso, o mundo sempre resistirá à mensagem da cruz. Amém, amados? Agora aqui eu concluo o capítulo 10. Amanhã eu vou ler o capítulo 11, né, parte dele pelo menos, que também é um capítulo longo. E depois, acredito que segunda ou terça-feira a gente conclui a leitura do livro. Quero agradecer a todos que estejam me assistindo e fiquem todos com Deus. Até amanhã.